Bom dia, pessoal, e boa tarde para quem vai assistir à tarde, tá? A tia vai apresentar agora, dar continuidade ao assunto de geografia, o trânsito, né? Hoje a continuação sobre o assunto que a gente está estudando nesse mês de junho, tá? Então, vamos aqui relembrar o que é o trânsito, sobre as regras que a gente deve seguir, respeitar no trânsito. Em primeiro lugar, o que é trânsito? É o movimento de pessoas e veículos nas ruas, nas avenidas e nas rodovias. Então, o movimento de carros, motos, bicicletas, ônibus, metrô, né, trens, pessoas, se chama trânsito, tá? Veículos é tudo que carrega pessoa, uma pessoa ou várias pessoas, tá? Então, quando eu te perguntar o que é o trânsito, é o movimento de pessoas e veículos pelas ruas, certo? De carro, de moto, de bicicleta, de ônibus e etc, certo? Em primeiro lugar, relembrando o que é trânsito, né? A gente já falou na outra aula, mas aqui para relembrar. Então, olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui nessa imagem que o carro parou, né? Quando ficou vermelho. O amarelo quer dizer que é para prestar atenção, que o sinal vai fechar quando acende o amarelo. E o verde é para seguir. Vocês estão vendo uma faixa de pedestres. Pedestres quem são? Pessoas que andam a pé. Então, no trânsito tem regras que a gente tem que respeitar, seguir. Porque quando não se respeita regras no trânsito, né, nas ruas, pode causar acidentes, sofrer acidentes e também a gente paga multa, um valor em dinheiro, por desobedecer essas regras. Vocês estão vendo aqui um trânsito bem movimentado, né? Bem agitado, vários carros, várias motos, ônibus, pedestres aqui nas calçadas, pedestres tem que ficar nas calçadas e ainda assim tomar muito cuidado, porque tem carros grandes como ônibus que só o vento dele derruba. Então, não tem que ficar também na beirinha da calçada, né? Olha aqui, vocês estão vendo faixa de pedestre por aqui, ó. Os carros estão passando porque o sinal está verde para eles. Se tivesse vermelho, eles não poderiam, só os pedestres, tá? Então, trânsito é esse movimento de pessoas e veículos pelas ruas. Essas figuras foram só para reforçar o que é trânsito para vocês. A organização do trânsito. Ele é organizado pelo quê? Ele é organizado por leis e por sinalização. Leis são aquelas que são as regras que a gente tem que obedecer para não causar acidentes e para não pagar multa. A sinalização são o quê? A gente vai já ver. São as placas, são as faixas de pedestres são os semáforos, né? Então, no trânsito, é necessário ter leis, que são as regras, e sinalização, para orientar motoristas, pedestres, pessoas que andam pelas ruas. As leis de trânsito devem ser respeitadas por todos. Não é só motoristas que devem respeitar e não é só pedestres, são todos. Quando tem um semáforo, por exemplo, aqui ficou verde para o pedestre, então ele pode passar. Quem que tem que parar? Os veículos. Quando o bonequinho verde fica vermelho, o bonequinho fica vermelho, o pedestre tem que parar. Mesmo tendo uma faixa de pedestre, ele não passa se tiver vermelho. Ele só vai poder passar quando tiver verde, tá? Isso se chama semáforo para pedestres, o de baixo, e o de cima semáforo para motoristas, para veículos, né, que carregam uma ou várias pessoas. Essas leis são regras do que é permitido e o que não é permitido, e que devem ser obedecidas, porque senão o que acontece? Acidentes ou se paga multas, valores por ter desobedecido, certo? A sinalização de trânsito são o quê? A sinalização de trânsito são o quê? As placas, os semáforos e as faixas de pedestres. As placas são aquelas que orientam os motoristas, os pedestres, né? Para onde virar em uma rua, se direita ou esquerda, seguir em frente.
ou sobre a velocidade, né, permitida. As placas, elas servem para avisar algo, como a gente vai já ver. Os semáforos foram aqueles que eu falei, do pedestre e dos motoristas, e a faixa de pedestre são para os pedestres. Quem são os pedestres? As pessoas que andam a pé. Então, as placas de trânsito, elas orientam quem? Motoristas e pedestres, ou seja, as pessoas que estão andando pelas ruas, que fazem o trânsito, né? Que formam o trânsito. Por exemplo, essa placa, ela direciona para qual lado? Se ela estiver numa rua, ela vai direcionar se é para seguir em frente naquela rua, se estiver para a direita, se é para a direita. Se ela estiver para a direita, você não pode entrar na esquerda, porque contramão é proibido. E pode sofrer acidente ou causar acidente, né? Porque se a placa está mandando seguir à direita, todos vão seguir pela direita. Se vir alguém à esquerda, pode causar um problema, tá bom? Essa outra placa aqui é de velocidade permitida. Quando tem uma placa com número dentro e km, que é quilômetro, e esse H de horas, quer dizer que a pessoa, o motorista, só pode seguir na velocidade de 40 km por hora. Não pode passar no medidor lá do carro, né? Do velocímetro, não pode passar de 40. Porque se não tiver numa capital, por exemplo, que tem câmeras filmando todo tempo, paga multa. Vai a multa depois para o endereço da pessoa. Esse aqui, quando tem uma bicicleta dentro de um círculo, quer dizer que é permitido estacionar a bicicleta. Se tivesse aqui um traço no meio, era proibido, tá? Se tivesse um traço no meio, quer dizer que era proibido. Como só tem a bicicleta dentro do círculo, quer dizer que é permitido. Porque bicicleta você também não pode deixar em qualquer lugar. Tem um lugar próprio para estacionar ela, tá? Tem um lugar próprio para estacionar moto e tem um lugar próprio para estacionar carro. Essa placa aqui todo mundo sabe. Ela quer dizer o quê? Proibido estacionar, porque tem esse tracinho no meio, porque tem o E por trás. Quer dizer que nem carro, nem moto, nada pode estacionar naquele lugar. Ou porque é uma garagem, ou porque é contramão, e porque é proibido estacionar naquele lugar, tá? Então, quando tiver... Desculpa, gente. Quando tiver a letrinha E com o traço no meio, quer dizer que é proibido. Quando não tiver esse traço no meio, aí sim, aí pode estacionar, tá? Então, meus amores, o assunto é esse, para vocês fazerem atividade. É continuação, na verdade, falando sobre semáforos e sobre faixa de pedestre. Continuação do nosso assunto sobre trânsito. Lembrando que, em primeiro lugar, não é só porque a gente tem que respeitar as regras, não só para não pagar multa, mas para cuidar da nossa vida e da vida do próximo, tá? Porque desrespeitar as regras de trânsito, ultrapassar sinal, não respeitar a faixa de pedestre, coloca a vida de quem está dirigindo ou de quem está pilotando a moto em risco e de outras pessoas que estão andando ali pelas ruas. As ruas são para todos, não é só minha, não é só sua, são para todos, tá? É pública é do povo, certo, meus amores? Então, capriche na tarefa, fiquem na companhia de Deus e leiam o assunto do livro também, tá? Para reforçar mais ainda o aprendizado. Beijão, fiquem com Deus.